Controle cooperativo de enxame de veículos aéreos não tripulados especializados no monitoramento e detecção de falhas na indústria 4.0. Processo CNPq 403054/2021-4. Diversos equipamentos foram utilizados nesse projeto, tais como Crazyfly 2.1 Quadcopter, sensor módulo SG-P40, sistema de localização Local Position, Quadcopter, Pixhawk 6.0. Várias pesquisas foram realizadas, né? Algumas delas com detecção de compostos orgânicos voláteis usando o sensor SG-40. A ideia era detectar etanol de uma câmara de testes. Foi feita a integração do sensor ao Crazyfly. Temos alguns resultados obtidos. Então a ideia era fazer um mapeamento da pluma, tentar rastrear a origem do vazamento de álcool. E aqui está um resultado obtido pelo sensor acoplado ao drone Crazyfly. O mapeamento da pluma 3D foi feito através do rastreamento, uma distribuição espacial tridimensional. Então a metodologia planejamento de trajetória em grade pelo software de voo, coleta sincronizada de posição e leituras. Foi desenvolvido um algoritmo de reconstrução da pluma 3D baseado em triangulação de leituras em malha regular. Foi gerado uma malha 3D, 54 segundos de voo, pluma detectada sob turbulência de hélices. Tem 3, SLAM em Nano Quadcopter, objetivo de implementar técnicas de SLAM, Simultaneous Location and Mapping, para navegação autônoma em ambientes sem GNSS. Metodologia: uso de câmera monocular e LiDAR no Crazyfly. Algoritmo Orb SLAM 2 adaptado para Nanovan. Desenvolvimento: customização de Orb SLAM 2 para processamento embarcado, otimização de recursos CPU e memória. Resultados: mapeamento preciso de até 10 por 10 metros, erro de posição menor que 5 centímetros e 80% dos testes. Conclusão: a viabilidade do SLAM embarcado nas plataformas limitadas. Quarto trabalho foi o controle tolerante a falhas. Propôs-se uma estratégia de controle tolerante a falhas para manter estabilidade sobre falhas de atuadores. Então a implementação foi implementado filtros de calma, estimadores de UKF, EKF e UKF para detecção e compensação. Foi desenvolvida uma arquitetura FTC modular, simulações em MATLAB e testes de mancada foram feitos. Como resultado, a gente conseguiu recuperar a estabilidade do sistema em até 2 segundos após a falha simulada no atuador. E por fim, a conclusão, a FTC foi comprovado viável para aplicações críticas em enxames de VAND. Trabalho número 5, otimização de controlador LQR. Então, otimizar ganhos Q e R de controladores LQR usando Differential Evolution. Implementação de DE em Python para ajuste automático de matrizes Q e R. Foi um comparativo entre os métodos clássicos, Grid Search, PSO. Definição de função objetivo baseada em overshoot e tempo de assentamento. Os resultados: convergência em média de 50 gerações, redução em V no overshoot. Conclusão, a ideia apresentou melhor performance e menor tempo de tuning comparado a técnicas convencionais. Trabalho 6, seleção aleatória de estruturas RAMSS. Então, introduzir Randomized Model Structure Selection with Error Reduction Rate e Randomized Model Structure Selection with Genetic Inheritance para a seleção de termos e modelos NARS. Metodologia: execução de múltiplas iterações randômicas para a estimativa de relevância de termos, implementação em MATLAB, comparação de índices ERR e EGI para parcimônia. Como resultado, seleção de modelos com menos que 10 termos mantendo o Mean Square Error menor que 1%. Como conclusão, o RAMSS mostrou convergência eficiente em modelos parcimoniosos. No trabalho 7, sistema de monitoramento remoto. Objetivo: desenvolver plataforma web para controle e monitoramento de VANDs na indústria 4.0. Arquitetura cliente-servidor em Django e WebSockets para comunicação em tempo real. Dashboard com gráficos em tempo real e controle de emissões via interface gráfica. Como resultado, disponível acesso remoto via browser, latência média de até 150 milissegundos. E conclusão: o sistema atende requisitos da indústria 4.0 para visualização e controle colaborativo. Trabalho 8. Planejamento de trajetórias por campos potenciais. A ideia era evitar armadilhas de mínimos locais em planejamento de trajetórias. Campo potencial modificado com Vortex 3D para enxames usuantes. Desenvolvimento e implementação em C++ do controlador de voo. Teste de simulação gazebo. Resultado: trajetórias livres de mínimos locais em 95% dos cenários. E por conclusão, modificação reduziu falhas, planejamento em ambientes complexos. Trabalho 9, sistema de identificação de fonte de gás. Utilizar fonte de emissão de gás usando técnicas KDE e ML. Coleta de amostras em malhas regular, aplicação de KDE para densidade espacial. Treinamento de rede neural para estimativa de coordenadas da fonte. Como resultado: erro médio de localização menor que 0,2 metros em laboratório. Conclusão: combinação de KDE e AN ele mostrou alta precisão em ambientes controlados. Produto científico resultante desse trabalho. 3 dissertações de mestrado, uma tem andamento. Uso de robô
drone robô semi-autônomo para lavagem de isoladores elétricos, simultaneous location and mapping techniques usando no quadricóptero, sistemas de diagnóstico de falhas e de controle tolerante a falhas no quadricóptero sujeito a falhas em sensores e atuadores. Tese de doutorado. Foram 6 teses, sendo que 3 ainda estão em andamento. Controle cooperativo preditivo de quadricópteros em tarefas de perseguição e invasão. Construção e teste de uma aeronave proposta de aeronave tricóptero tilt-wing coaxial rotor. Seleção aleatória da estrutura de modelos com auxílio da taxa de redução de erro de herança genética. Controle de uma proposta de aeronave tricóptero tilt-wing coaxial rotor. Desenvolvimento de um sistema de controle tolerante a falhas para quadricópteros. Detecção de compostos orgânicos voláteis em ambientes internos usando quadricóptero. Trabalhos de iniciação científica. Integrando Python na engenharia de controle e automação, uma transição para ferramentas de código aberto. Artigos completos publicados em periódico. Fault Tolerant Control for Quadcopters under Actuator and Sensor Fault. Detection of Volatile Organic Compound, VOCs, in Indoor Environments using Nano Quadcopter. Modified Artificial Potential Field for the Path Planning of Aircraft Swarms in Three-Dimensional Environment. Trabalhos complexos publicados em anais de eventos. Application of Differential Evolution for Adjusting the Parameters of the LQR to a Quadrot. Introdução ao uso de quadricóptero Crazifly 2.1 e AI Deck. Então, com conclusão, né, foi bem sucedida a detecção de gases, embarcando sensores nas aeronaves. Navegação autônoma, usando SLAM. Tolerância à falha, otimização da modelagem e ajuste de controladores LQR. E integração na indústria 4.0. Que algumas das referências. Achei, só não filmar no vídeo. Quando eles não tá bem estável na realidade. Tá, bem estável. Aí eu faço Aí é o seguinte, eu tenho que ter uma altitude, deixa ele parado pra ver como ele vai reagir. Tá vendo? Esse aí é o controle dele. Só. Se ele tivesse oscilando muito, se ele começar a sair da posição, é pronto. Porque tem que ficar medindo a distância. Está funcionando a bateria, está funcionando as plaquinhas.